Oi gente, tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, algumas dicas importantes. Primeira dica, anota no caderno. Pega o caderno, abre lá na matéria de geografia, anota as informações, como se fosse uma aula, tudo bem? Vocês vão ver que está aparecendo informações aí na tela durante a aula, pode copiar ou faz sua própria anotação com as palavras que você quiser, tudo bem? Segundo, ficou com dúvida? Deixa nos comentários, entre em contato comigo, que a gente tira as dúvidas, tudo bem? Terceiro, se você é aluno da escola pública, lembra de baixar o centro de mídias, as aulas lá estão acontecendo também. Agora vamos para a nossa aula de geografia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula. Pega o caderno de geografia, situação de aprendizagem 3, migrações do primeiro bimestre. Ainda estamos no primeiro bimestre, tudo bem? Esse vídeo, essa aula, né, vídeo aula, é a primeira parte. A gente vai entender os conceitos básicos, né, o que é necessário saber para poder depois me aprofundar sobre migrações. Então vamos lá, com calma a gente consegue. Primeiro de tudo, o que é migração? Migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro. Falando assim, dá a impressão que eu sair do quarto e para o banheiro já é uma migração. Calma, não... dentro da geografia não é assim também, tá? Tem que ter uma certa distância aí andada. Não tem uma regra, mas também não é tão perto assim, né? Então, dentro da sua casa não é migração, tudo bem? Nem de você indo para o vizinho. Aliás, fique em casa, tudo bem? Então, migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro. Quando eu estou saindo de um lugar, eu sou um emigrante. Então, presta atenção com a letra E. Emigração é a saída de pessoas de um determinado lugar. Então, eu estou saindo, emigrando, tá? E quando eu estou chegando? Quando eu estou chegando, eu sou um imigrante. Então, eu realizei uma imigração, que é a chegada. Então, lembre-se sempre disso. Saiu, emigrante. Chegou, imigrante. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma rodovia chamada Rodovia dos Imigrantes, que era justamente o caminho utilizado pelo pessoal que vinha para o estado de São Paulo. Então, estavam chegando para cá. Tudo bem? Bom, continuando. Quais são os tipos de migrações? Eu preciso entender quais são os tipos de migrações, como que elas acontecem, por que elas acontecem, para poder entender toda a dinâmica espacial que isso vai causar, tá? Então, vamos lá. Os tipos de migrações. Tem a migração pendular, que é um movimento que a gente faz todo dia, quando a gente vai de um ponto para o outro, tá? Por exemplo, quando você saía da sua casa e ia para a escola, e depois da escola voltava para sua casa, migração pendular, de um pêndulo, sabe? Um pêndulo, tá? Se você não lembra o que é um pêndulo, abre uma nova aba, digita lá no Google Imagens, pêndulo, você vai ver o que é. E é isso aí, tudo bem? Já a migração sazonal, ela é uma migração que eu saí do ponto A, vou para o ponto B, mas em vez de durar só algumas horas, que nem a migração pendular, não, eu vou levar um tempo maior, mas não tão grande assim, tá? Alguns dias, alguns meses eu fico e volto, sazonal, tudo bem? Então é por período, é por um determinado tempo, tá? E o terceiro tipo de migração que existe é a transumância, tá? Ela é igual à sazonal. Mas aí eu estou falando de um grupo de pessoas que saem de um determinado lugar, passa uma boa parte do ano em um outro local e depois de um tempo vai para outra ou volta para aquela de origem, tá? Então isso é transumância. Geralmente a gente não escuta falar muito dessa última transumância, a gente fala mais da pendular e da sazonal, mas é importante você saber que existe, tá? Aí a gente parte para as variáveis de classificação. O que é isso? O que eu estou olhando para classificar aquela migração? Tudo bem? Então não é só a pessoa migrou, pronto. Não, eu preciso saber mais sobre essa migração. Então eu crio várias variáveis. Essa frase ficou legal, hein? Para entender isso. Então vamos lá. Pensando no espaço de deslocamento, no território, quanto essa pessoa saiu, quanto ela andou, quanto ela viajou, a gente tem a migração internacional, então eu saí de um país e fui para o outro. Por exemplo, eu estou no Brasil e vou para a Argentina, migração internacional, belezinha? E tem a migração interna, quando você não sai do país.
Então, eu estou no Brasil e vou continuar dentro do Brasil, dentro dessa migração. Se eu mudei de estado, então eu estou aqui no estado de São Paulo e vou para o Paraná, é uma migração interregional. Então, foi entre regiões, beleza? Agora, se eu estou aqui no estado de São Paulo, estou aqui em Salto, e vou para Jundiaí, eu não saí do estado de São Paulo, ainda estou dentro do estado de São Paulo. Então, a gente chama isso de migração intra-regional, tá? É importante saber essas coisas porque na próxima aula, na próxima videoaula, você vai entender a necessidade de saber quais são essas variáveis para fazer uma boa leitura da sociedade e do espaço, tá? Próxima classificação. Agora, quando eu estou pensando no tempo de permanência, né? Quanto tempo essa pessoa ficou no outro local nessa migração? Se a pessoa saiu do ponto A e foi para o ponto B e não vai voltar mais para o ponto A, é uma migração permanente, tá? Então, eu vou morar em outra cidade. Então, eu não estou nem pensando em voltar para a cidade que eu já morava. Isso é uma migração definitiva. Agora, eu chamo de migração temporária quando eu sei que eu vou voltar para o meu ponto A. Então, eu vou para uma outra cidade, passo um tempo lá e depois eu volto para a minha cidade de origem. Isso acontece bastante aqui no Brasil com os famosos boia-frias, que são os cortadores de cana. A maior parte deles que estão aqui no estado de São Paulo não moram no estado de São Paulo, não são daqui. Eles moram em outro lugar. Então, o que eles fazem? Por exemplo, eles moram em Minas Gerais, tá? Então, eles estão lá na casa deles, vêm para o estado de São Paulo, passa um tempo aqui, que é o tempo da colheita da cana, né? Passam lá nas fazendas, colhendo, e depois que termina tudo isso, recebe o dinheiro e volta para Minas Gerais, lá para onde eles moravam, e com o dinheiro que eles ganharam, ajuda a família e tudo mais, beleza? Então, isso é uma migração temporária. Então, definitiva, não vou voltar para o ponto de origem. Temporária, eu vou voltar para o meu ponto de origem. Vai levar um tempo, mas eu vou voltar, beleza? Agora, quando eu vou olhar a forma que se deu, né, os motivos da migração, aí a gente também já separa em dois, tá? A gente chama de migração espontânea quando a pessoa planejou e quis migrar, ok? Ela não precisava, mas ela quis. Por que ela quis migrar? Pode ser financeiro, pode ser cultural, político, tanto faz aí no caso, né? Só para a gente entender. Mas assim, a pessoa quis, ela não tinha a necessidade, não tinha nada obrigando ela a sair daquele lugar. Ela poderia viver naquele onde ela estava e ponto. Não, mas ela quis. Migração espontânea, tá? Agora, quando algo está acontecendo que obriga ela a sair, ela se vê obrigada a sair do local de origem, a gente chama já de migração forçada, né? Pode ser um motivo ambiental, pode ser motivo social, um motivo político, econômico, cultural. Aí, no caso, teria que estudar caso por caso para a gente entender, mas o que importa nesse momento é saber que ela teve que sair, então foi forçada. Geralmente, as imigrações forçadas acontecem quando a vida da pessoa, né, desse conjunto de pessoas, está em perigo, né? Então, aí ela se vê na necessidade de sair de onde ela mora, né, de onde ela está. Isso é uma migração forçada. Belezinha? Bom, gente, por enquanto é isso. Eu espero que tenha ficado fácil de entender, simples. Migração é tranquilo, mas mesmo assim, se ficou dúvida, volta, assiste de novo, dá uma olhada nas suas orientações, dá uma olhada nas suas anotações. E se mesmo assim ficou dúvida, deixa aí nos comentários, entre em contato comigo que eu tiro as dúvidas. Tudo bem? Quem é aí do Paula Santos e está assistindo, volta lá no Google Sala de Aula que tem atividades sobre migrações. Eu coloquei todas as orientações lá, tem que seguir certinho. Tudo bem? E se você não é do Paula Santos e por algum motivo chegou nesse vídeo, eu espero que ele tenha ajudado você a entender o que é migração. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Nossa videoaula fica por aqui e fique atento que logo já tem a segunda parte desse vídeo. Até mais!